Olá, boa noite para todos. Sejam todos muito bem-vindos para o nosso estudo semanal do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Estudo que estamos realizando todas as quartas-feiras, às 20 horas, aqui pela página Espiritismo Brasil Chico Xavier. E transmito também pelo meu Instagram, paulo_Sampaio. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje, dia 23 de novembro de 2022, e vamos estudar o capítulo 8 desse livro tão importante da doutrina espírita. Lembro sempre que aqueles que quiserem, buscar os vídeos anteriores desse estudo, já que estudamos até aqui 7 capítulos, os vídeos anteriores eu deixo disponível também no meu canal no YouTube, que é Paulo Eduardo Sampaio. Se quiserem se inscrever em meu canal no YouTube, lá tem os vídeos anteriores e também vídeos de estudo de O Livro dos Espíritos, que também realizamos nas quintas-feiras na minha página. Então, aqueles que quiserem, se inscrevam no canal, será uma alegria para mim. Estamos apenas aguardando uns minutinhos para que mais amigos e amigas possam também juntar-se a nós aqui no estudo. Nosso boa noite, nosso abraço fraterno a Sonilda Gomes, Elizabeth Fonseca, Noêmia Sueli, Natal, Rio Grande do Norte, Sandra Paulino, Lourdes Faustino, Fátima Marcaça Baldo, querida amiga, Ironi Caxambu, Adair Alves, Romilda Martiniano, Ângela Suzana, Helena Maria, Azuleide Carvalho, quem mais aqui? A Sandra Paulino também, Vibração para os familiares, Vera Dalroveri, Odete Oliveira, André Furtado. Que bom, fico muito feliz, e todos que aqui estão já conectados conosco, recebam meu abraço fraterno, meus votos de muita paz a todos nós. E rogamos, como sempre fazemos inicialmente, a proteção do alto, pedindo a Jesus, o Mestre, e a Deus, nosso Pai, que nos ampare para esse momento de estudos, que possamos, todos nós, possamos abrir a mente e o coração para recebermos essa semente que pode frutificar em nós com a luz da doutrina espírita, que possamos receber essa mensagem transformadora da doutrina, para que a cada dia busquemos nos tornar em pessoas melhores, mais voltados ao Evangelho e às leis divinas. Que assim seja. Que Jesus nos abençoe nesta noite de estudos. Então, hoje, pessoal, nós vamos estudar o capítulo 8, Bem-aventurados os que têm puro o coração. É um capítulo muito importante, sobre a pureza de coração, algo que nós precisamos tanto trabalhar em nós nessa longa jornada evolutiva, para que a gente busque a cada dia se melhorar um pouquinho mais, Então, aqueles que quiserem, o pessoal que já está acostumado aqui com o estudo, quiserem acompanhar com o livro, eu vou citando aqui os tópicos onde a gente vai retirando alguns trechinhos, para fazer os comentários em seguida, tá bom? Fico muito feliz de todos que estão aqui se conectando conosco, muitos amigos e amigas. Nosso abraço fraterno, sejam todos muito bem-vindos, tá bom? E vamos iniciando nosso estudo então. Bom, capítulo 8, do Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec inicia o capítulo com um tópico chamado simplicidade e pureza de coração. E ele apresenta duas citações dos evangelhos, da Bíblia. Ele apresenta um trechinho de Mateus e uma outra passagem que está em Marcos, tá bom? Mateus diz assim: Bem-aventurados os que têm puro o coração,
porquanto verão a Deus. Vejam bem, uma bem-aventurança muito importante, né? Imaginem, todos nós queremos ver o Criador e nós não temos, né, condições ainda, porque Jesus já deixou muito claro que quem conseguirá ver Deus, o Criador, serão aqueles que já têm o coração puro de toda maldade, livre de toda impureza, né? E nós sabemos muito bem que nós estamos ainda, né, numa longa jornada evolutiva, e na faixa evolutiva em que nós estamos, no momento evolutivo nosso, nós não temos ainda condições, não desenvolvemos ainda essa pureza de coração, né? Então nós não temos, como sabemos, né, condições ainda de ver o Criador. E aí Kardec apresenta uma passagem de Marcos que disse assim: apresentaram-lhe então algumas crianças, a fim de que ele as tocasse. E como seus discípulos afastassem com palavras ásperas as que lhes apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: deixai que venham a mim as criancinhas, e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. Digo-vos em verdade, que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. Olha que mensagem expressiva de Jesus, né? O que Jesus fez aqui? Ele chamou uma criança para servir de modelo ali para aquele ensinamento que ele queria deixar. Então Jesus está dizendo o quê? Que para nós alcançarmos os níveis, né, evoluídos de percebermos o reino de Deus, né, o reino de paz, nós precisamos nos assemelhar a uma criança. É interessante isso, pessoal, porque vejam bem, alguém poderia dizer assim: mas a criança, no corpo da criança, está ali encarnado um espírito milenar, cheio de imperfeições, de impurezas, né, de vícios. É verdade, não é? Mas vejam a sabedoria de Jesus. Ele não estava comparando com o espírito que habitava o corpo daquela criança. Jesus estava se referindo à fase infantil. Quando a gente olha para uma criança e não para o espírito que está ali no corpo da criança, imaginando apenas aquela fase infantil, o que nós percebemos em geral, né, das crianças? Em geral, pureza, simplicidade, ingenuidade, inocência, não é? Isso é o que a criança transmite para nós. E, meus amigos, é isso que nós precisamos desenvolver para conquistar o reino de Deus. Porque nós que vamos conhecendo tanto pela jornada evolutiva, vamos armazenando tantos conhecimentos, só que nós vamos nos, né, tornando carregados de imperfeições. E a gente precisa voltar à condição de criança, mas como espíritos. Mostrarmos essa simplicidade, essa ingenuidade, essa pureza. E isso nós vamos conquistar através das inúmeras reencarnações. Porque a cada nova reencarnação a gente vai eliminando algumas impurezas, né? Transformando algumas impurezas em virtudes, né? Então é essa a nossa longa jornada evolutiva. Nós vamos nos melhorando com o passar do tempo, né? E Kardec, muito sabiamente, coloca que tudo é muito sábio na obra de Deus, porque Deus fez o período da infância justamente para que o espírito nessa fase permaneça como que em repouso, dizem os espíritos, né? A criança ali, aquele espírito que está habitando o corpo da criança na fase infantil, aquele espírito não está ativo, ele não está senhor de si naquele momento, ele está como que em repouso. Para quê? Para receber a educação. É o momento do espírito ser educado moralmente pelos pais ou pelos educadores, a quem compete a educação,
né? Então isso é uma sabedoria divina, porque esse espírito ele fica nesse período propenso, né, a receber, ele fica acessível às impressões que ele recebe pela educação. Tudo bem até esse tópico aqui, pessoal? Tudo em ordem? Deixa-me ver se tem alguma pergunta, alguma colocação aqui para a gente ir interagindo. Querida amiga DJ Vitória Brito, muito boa noite, bem-vinda, viu? Sempre compartilhando o link aí com as amigas, muito legal, viu? A Vera pedindo, né, vibrações, oração. A gente ao final sempre faz, viu, Vera, uma oração, pede aos bons espíritos que possam nos ajudar a todos que pedimos, né, por ajuda. Legal, DJ, vai em paz, obrigado pela ajuda aí. Simone Braga, Ivana Ramos, vários amigos e amigas aqui também. A Simone Braga, né, colocando aqui, são espíritos antiquíssimos em uma nova matéria, mas evoluindo, estão também para nos ajudar. É isso mesmo, né, que a Simone coloca. Nós todos somos espíritos muito antigos, né? As mulheres não gostam muito de falar em questão de idade corporal aqui, né? Mas nós somos espíritos antigos, nós já estamos reencarnando há milênios, né? E nós já conseguimos uma boa evolução espiritual, se nós nos compararmos com outros, né, espíritos também humanos, que estão ainda mais aquém, muito atrasados na evolução, né? Quando nos lembramos, por exemplo, do planeta Terra na era pré-histórica, ali víamos seres muito, né, primários de evolução. Nós já conquistamos aqui atualmente, né, uma grande evolução, mas nos falta muito ainda, né? Estamos nessa trajetória, nessa caminhada aí. A Edna Markovic sempre conosco, bem-vinda. A Cida Basile também, a Gessilda da Silva e todos que estão aqui, me perdoem, às vezes passam rápido aqui as informações, não consigo, né, comentar sobre todas as falas de vocês aqui. Vamos à frente. Agora no item 5, pessoal, item 5, Kardec coloca um tópico chamado pecado por pensamentos. É bem interessante isso. Por isso que é bom a gente estudar, né, a doutrina, aprofundar um pouco o entendimento. Pecado por pensamentos. Kardec coloca uma citação que está no Evangelho de Mateus, quando diz assim: aprendestes o que foi dito aos antigos, não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério com ela. Oi, Rose, boa noite, viu? Bem-vindo aqui no Insta. Então, aqui, pessoal, pode parecer um pouco estranha essa fala de Jesus, né? De uma pessoa apenas olhar para uma mulher com mau desejo, já cometeu adultério, parece um pouco forte demais isso, né? Mas Kardec vem nos explicar que a palavra adultério, Jesus a usava num sentido mais amplo, né? Num sentido mais geral. Jesus empregava a palavra adultério para designar o mal. Por exemplo, ele falava assim, raça adúltera e pecadora, não é? Ele sempre falava isso, raça adúltera. O que ele estava querendo dizer? Não estava se referindo ao adultério apenas, como nós o conhecemos hoje, né? A traição. Não. Jesus estava querendo dizer raça, né? Raça presa ao mal ainda, né? Pessoas maldosas ainda. Isso que ele queria dizer. Porque então ali a gente poderia voltar e dizer, né? Aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu algo de mal, e não adultério, certo? Para não ficar tão forte isso, né? Lógico que se alguém, né, um homem ou uma mulher, olha para outra mulher e deseja com um desejo, né, de erotismo, né, de sensualidade, perdão, bichinho no óculos. Se essa pessoa age assim, é lógico que ela está agindo mal, pelo menos em pensamento, não é um pensamento bom, não é um desejo, né, legal, um desejo saudável.
Então, em pensamento, essa pessoa já desejou algo de mal, mas não é que cometeu adultério, para ficar claro isso, né? Kardec explica que Jesus usava então a palavra adultério no sentido mais amplo. E também aqui é comentado nesse tópico sobre a questão da verdadeira pureza, né? Porque é muito interessante isso, pessoal, que lá na época, né? Aquela época de quando Jesus veio, aqueles doutores da lei, eles insistiam, brigavam até com Jesus por causa da questão da pureza, né? Eles se achavam puros, né? Só que os fariseus, doutores da lei, eles achavam, no entender deles, vejam bem, eles estavam equivocados, eles achavam que pureza se conquistava por certas atitudes exteriores, por certas práticas exteriores, e não transformação íntima verdadeira, né? Então, muitas vezes eles reclamavam que os discípulos não lavavam as mãos para se alimentar, né? Reclamavam que Jesus sentava-se à mesa com cobradores de impostos, com prostitutas, né? Eles achavam que só o fato de se aproximar de alguém que era tido por eles como pessoa de má vida, eles se tornariam impuros. Vejam só a ideia equivocada. Mas eles que se sentiam tão puros, não se transformavam intimamente, não se melhoravam, eles viviam mais de aparência. E Kardec comenta que existem 3 níveis de pessoas com relação aos pensamentos. Existem aqueles que pensam no mal e colocam em prática o pensamento. Existem aqueles que pensam no mal, mas não levam esse mal para a prática. E existem aqueles que já nem pensam mais no mal. Aí nós precisamos ver em que grupo nós estamos, né? Creio que muito provavelmente nesse que pensa no mal, mas que já luta, né, para não levá-lo à prática, que já é um avanço, né? Porque quem tem o coração puro, lembra Kardec, né, e os espíritos, quem tem o coração puro nem pensa no mal. E é muito interessante isso, porque Jesus, que é o nosso modelo e guia, né, como diz o Livro dos Espíritos, se nós recordarmos Jesus, Emmanuel nos lembra muito bem, Jesus olhava para as pessoas com olhos de amor. Ele não enxergava o mal, ele enxergava a parte boa, ele enxergava ali um filho de Deus. Então Jesus, enquanto as pessoas diziam que Maria de Magdala era uma prostituta, uma mulher de má vida, Jesus via nela muito amor. E Jesus transforma Maria de Magdala numa seguidora sua. E ela transformou-se tão radicalmente que ela terminou seus dias cuidando dos leprosos. Muitas pessoas olhavam para o apóstolo Pedro e viam nele apenas um homem bravo, enérgico, agressivo, sem educação, mas Jesus viu nele aquele que seria o líder do grupo apostólico. E Jesus, com o seu trabalho junto a Pedro, faz com que aquele apóstolo se tornasse um dos líderes, né, daquele grupo apostólico. Então assim a gente vê quem tem o coração puro, que enxerga o potencial por trás das imperfeições. Nós olhamos o mundo e vemos muita maldade, nós enxergamos muito mal, mas quando nós estivermos, né, mais evoluídos, nós conseguiremos ter essa pureza de coração e percebermos mais as coisas belas, percebermos o lado bom das coisas, né? Tudo bem até aqui? Vamos olhar se tem mais alguma colocação aqui. São várias mensagens aqui no Face, né? Às vezes eu não consigo, desculpa, acompanhar na hora, pessoal. São muitas colocações, né? Deixa eu ver aqui. A Natália Dias aqui também, né? Boa noite. A Daíra Alves, Luci Faria, Verônica Oliveira, Fátima Chaves, Ana Lúcia Marcogliese, que legal. A Maria Bonneberg comentando, né? Deus abençoe nosso estudo maravilhoso, que assim seja, muito bem-vindas. A Eliane Melo, Dercy Ferreira, hoje estou fazendo aniversário, parabéns, Dercy, Deus te abençoe, querida amiga, muita paz, viu? O que mais aqui?
Pessoal cumprimentando, muito legal. A Fátima dizendo, estou no segundo grupo. Ixi, eu perdi o que quer dizer isso aí, boiei. A nora da... Minha nora Miriam, né? Nora da Edna, também aniversário, parabéns, que legal. Muito bom, vamos ver se tem mais alguma colocação, senão vamos um pouquinho mais à frente, né? A Ana Lúcia Olive Matos também, boa noite, Ana Lúcia, dizendo, penso no mal, mas logo peço socorro. Então, é isso que é legal, né, Ana Lúcia? O segundo grupo, agora que eu me lembrei, né? Eu mesmo comentei, já tinha passado. Legal, que a Fátima também comentou, está no segundo grupo. Eu espero, né, que nós estejamos nesse segundo grupo. É isso mesmo, Fátima. Desculpa, agora que eu me sintonizei aqui, que é o grupo que a gente comentou, né? E a Ana Lúcia Olive também colocando, né? A gente pensa no mal, mas logo a gente se toca, né, que aquilo não é bom. E a gente já tenta mudar o pensamento, né, para nem manter muito aquele pensamento muito ruim. Muito legal, pessoal. Agora nós vamos no item 8. Item 8, chamado verdadeira pureza, tá? Mãos não lavadas. E Kardec recorta um trechinho do Evangelho de Mateus, capítulo 15, que diz assim: então os escribas e fariseus que tinham vindo de Jerusalém aproximaram-se de Jesus e lhe disseram: por que violam os teus discípulos a tradição dos antigos, uma vez que não lavam as mãos quando fazem suas refeições? Aquilo que a gente comentou um pouquinho, né? Olha só, implicando, porque eles diziam que os apóstolos de Jesus não lavavam as mãos. Mas vejam bem, pessoal, quando a gente vai estudando o Evangelho com aqueles que mergulham mais profundamente no estudo, né, a gente vai entendendo que não é que os discípulos não lavavam as mãos, não é isso. Porque a higiene eles tinham, a higiene é importante. Mas acontece que aqueles doutores da lei, fariseus, eles tinham um ritual para a lavagem das mãos, porque eles se achavam puros, né? E esse ritual, essa prática, lavar várias vezes as mãos, era um ritual que eles tinham, uma das formas de manter a pureza. Aí eles queriam que os discípulos de Jesus fizessem esse ritual, lavar as mãos tantas vezes, de tal forma, né? Era um ritual. E eles não faziam isso, mas eles lavavam a seu modo, higienicamente, né? Então aí eles reclamavam com Jesus: por que os discípulos não fazem, né, como eles, que lavam as mãos com aquela pureza deles, né? E Jesus, o mestre, sempre deixando lições, Jesus responde a eles: não é o que entra na boca do homem que o contamina, mas é o que sai, porque parte do coração. Olha que lição que Jesus deixa. Eles estavam preocupados com uma coisa tão, né, simples, com uma prática exterior, com um ritual. E Jesus vem dizer que não, o importante é o que sai da boca. Porque às vezes aquilo que o coração está cheio é o que nós vamos falar. E é aquilo que muitas vezes vai para a nossa ação, para a prática, né? Então Jesus alertava: cuidado, o problema, a impureza está dentro, né? Não está nas coisas que vamos ingerir. Isso é uma questão de higiene que se resolve rapidamente. Só que aqueles fariseus, né, meus amigos, eles eram preocupados em manter a aparência, certo? Eles eram mais de aparência do que de verdade transformadora. Eles viviam querendo mostrar que eles eram, né, seguidores da lei divina, que eles eram pessoas religiosas, que eles eram puros, né? Mas eles não tinham a pureza verdadeira. E aí Kardec, muito sabiamente, ele coloca, pessoal, que aconteceu o mesmo com a doutrina do Cristo. Olha que interessante essa fala de Kardec, porque ele diz que as doutrinas cristãs, né? Porque temos o catolicismo, os protestantes, que são os evangélicos, né? Nós mesmos, espíritas, e tantas outras correntes, né, que são cristãs, que são, né, doutrinas cristãs.
Só que Kardec lembra que mesmo nessas doutrinas nós fomos, com o passar do tempo, agindo meio que à moda dos fariseus, querendo ter práticas rituais que nos garantissem a chamada salvação. Porque se fala muito em salvação da alma, né? O que seria isso? Porque antigamente acreditava-se na ideia de um inferno eterno, quando a alma, né, que não viveu bem a vida seria condenada às penas eternas, num inferno eterno. E a doutrina espírita vem dizer que não há inferno. Lógico, Deus não vai permitir que um filho seu sofra eternamente por alguns anos de erro. Todos nós vamos nos melhorar um dia e nos tornarmos espíritos puros, né? Mas o problema é que essas doutrinas foram incorporando certas crenças. Por exemplo, vamos dar alguns exemplos. Os nossos irmãos católicos, né? Eles, muitos, né, acreditam que se participar dos seus rituais, né, seguir as regras da igreja, como o batismo, a confissão, a frequência às missas, né, a pessoa já acha que cumpriu o seu preceito, né, o seu dever religioso. E muitos se acreditam já salvos, né, entre aspas, já acreditam, estão, né, tranquilos com relação às leis divinas. Os irmãos, nós também espíritas, né, muitos podemos achar que basta frequentar a casa espírita, ter um trabalho na doutrina, participar de uma reunião mediúnica, fazer parte de um grupo de estudos, realizar algumas palestras, podem pensar que isso bastaria para garantir, né, a condição boa após a desencarnação. Mas não é isso. Aí nós estamos querendo assemelhar a esses fariseus antigos, que acreditavam nas práticas exteriores. É preciso transformar o íntimo, né? É preciso que a gente use, aproveite os ensinos religiosos de quaisquer religiões, né? Do catolicismo, dos evangélicos, espíritas e quaisquer outras. O ensino que a gente recebe, que a gente possa praticar, exercer no nosso dia a dia essa ação transformadora em nós. Aí sim nós garantiremos uma boa condição no desencarne, né? Então é preciso transformar moralmente, não importa as ações externas, né? Porque às vezes a gente... E tem um livro, pessoal, vou indicar, quem gosta, né, da leitura espírita, tem um livro chamado Voltei, Irmão Jacó, psicografia de Chico Xavier. Esse livro é excelente para nós espíritas, porque ele vem alertar, é a história de um espírita que achou, né, que quando desencarnasse estaria numa ótima condição. E ele vem nos dizer que não, que ele chegou ao mundo espiritual sem luz espiritual. Ele não chegou em boas condições. E depois ele foi entender que ele tinha feito muito, trabalhado muito na doutrina, mas não tinha trabalhado dentro de si mesmo. Esse é o problema. Nessa pureza de coração é transformando ações, não é com atitudes externas. Legal até aqui? Vamos ver aqui se tem mais alguma mensagem, algum comentário. A Maria Isabel, também aqui de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, bem-vinda, viu? Muito obrigado pela sua presença. A Carmen Maria, a Cida Basílio dizendo, não há inferno, mas tem um umbral. Muito bem, né, Cida? A Cida lembrando um ponto interessante do umbral, e até esses dias eu fiz uma live, né, com uma amiga aí, a Débora Rabelo, nós falamos sobre o umbral. E eu quero até aproveitar a deixa aqui da Cida, para a gente comentar rapidamente essa ideia de umbral, né? Umbral tão temido pelos espíritas, né? E aí existe uma divergência de entendimentos entre alguns espíritas, porque muitos acreditam que todos nós, sem exceção, haveremos de estagiar um tempo no umbral. E outros acreditam que não, né? Mas, pessoal, quem lê a obra de André Luiz, né, a série de 13 livros de André Luiz, que começa com o livro Nosso Lar,
vai perceber que não há necessidade de todos passarmos pelo umbral, não há. Isso aí é o seguinte, o umbral não é castigo, primeira coisa. Não foi Deus quem criou o umbral. O umbral é criação das mentes humanas, dos espíritos que desencarnam com a mente perturbada, com a consciência de culpa, né, com sentimentos em desequilíbrio. Então esses espíritos criam a dimensão umbralina. Mas o umbral é necessário para quem? Para quem desencarna em condições de conflito, de peso de consciência, com mágoas no coração, com revoltas, com desespero, né? Esses aí precisam estagiar no umbral. Mas aquela pessoa que no momento da desencarnação está com a consciência tranquila, não necessita de umbral. Ela vai necessitar sim reparar seus erros em nova existência. E eu vou lembrar aqui o caso Dimas, Jesus na cruz entre dois ladrões. Um deles, aquele que ficaria conhecido como bom ladrão, Dimas, ele olha para Jesus e pede: mestre, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. E Jesus diz a ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E Emmanuel vem explicar muito, né, sabiamente, que Jesus percebeu que aquele homem havia se transformado, que aquele homem havia se arrependido profundamente dos seus erros. E Jesus estava, em outras palavras, dizendo a ele que ele não necessitaria de regiões de trevas no mundo espiritual, que ele avançaria para uma região melhor, que seria um paraíso, entre aspas, né? Mas Jesus não isentou Dimas da reparação. Em outras reencarnações, Dimas, que havia sido um ladrão, haveria de reparar o mal praticado. Desculpa o parênteses aí que abrimos para aproveitar o gancho aqui da Cida, né, que comentou de umbral. A Edna muito bem colocando, né, o céu e o inferno estão dentro de nós, é isso. Essa é a ideia, nós carregamos esse céu ou inferno conosco, é isso mesmo. Muito bem colocado, viu, Edna? O que mais aqui? A Helena dizendo, né, que já leu o livro, ele é maravilhoso, nos ensina a reforma íntima, é isso mesmo, o livro Voltei, fica a dica aí, né? A Bia Nicolas, a gente vai fazer oração ao final, tá bom, Bia? Perdeu a mãe, né? Sim, é muito difícil, viu? Deus te dê forças aí para enfrentar esse momento difícil, né, Bia? Mas busque se ligar à doutrina espírita, que ela é consoladora, ela vai te dar forças aí para enfrentar esse momento difícil. A Fátima Chaves também dizendo que é de Porto Alegre, legal. O que mais aqui? Maria Helena Butião, um abraço, Maria Helena. A Maria Miranda dizendo: umbral não é lugar físico, né? Está na nossa consciência. Isso mesmo, não é um lugar geográfico, né? Não é um lugar, mas é uma dimensão que é plasmada, né, com a mente em desequilíbrio. Está dentro da mente e se exterioriza, né? Porque os espíritos plasmam essa região. Legal, Margarida Pires dizendo que foi boa explicação, é de São José do Rio Preto. Um abraço, Margarida, obrigado. Legal, então a Deise Florencio, boa noite, lá da Pensilvânia, muito bem-vinda, sempre acompanhando conosco, né? E a Fátima Chaves dizendo: os espíritas falam que o umbral não é tão horrível, né? Tem muitos que têm medo sim, viu? No filme Nosso Lar dá para dar uma ideia, né, desse umbral aí mostrado por André Luiz. A Bárbara Mota aqui no Instagram também, boa noite, viu? Bem-vinda. Vamos um pouquinho à frente, pessoal. Agora item 11, tá? Quem tiver aí com o livro. Eliane Melo dizendo que o celular está descarregando. Boa noite a todos. Vai lá então, Eliane. Boa noite, viu? Um abraço. Item 11, Kardec intitula Escândalos. E ele cita Mateus também. Diz assim: se algum... Vejam bem, pessoal, essa passagem é bem interessante. Se algum escandalizar a um destes pequenos que creem em mim, melhor fora que lhe atassem ao pescoço uma dessas mós que um asno faz girar e que o lançassem no fundo do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que venham escândalos, mas ai do homem
por quem o escândalo venha. Olha que passagem interessante essa, pessoal. E Jesus está dizendo aqui que é necessário que venham os escândalos. O que é escândalo? É uma situação lamentável, triste, constrangedora, uma situação difícil que nós enfrentamos, como vemos tantas hoje. Um assassinato, atos cruéis que são praticados no dia a dia, violência, agressividade, são os escândalos da terra, né? E Jesus está dizendo aqui, é necessário que venham os escândalos. Por que é necessário? Estranho, Jesus dizer que é necessário, precisa. Vejam bem, pessoal, que mundo que nós habitamos? Expiações e provas. Num mundo de expiações e provas, o mal está muito presente ainda. Enquanto existem pessoas que agem no mal, que levam prejuízo a terceiros, que prejudicam, que agridem, né, que matam. Enquanto houver pessoas agindo assim, vai haver escândalos. Por quê? Esses que assim agem vão reencarnar e trazer consigo a expiação, que seria passar por situação semelhante. É isso que Jesus está dizendo. É necessário que venham os escândalos, por enquanto, porque no mundo que nós vivemos, os escândalos ainda vão se fazer necessários, existem ainda as expiações. Mas agora, pessoal, quero chamar a atenção para um ponto muito importante. A pessoa vai nascer, o espírito, né, que está lá no mundo espiritual, que cometeu um crime no passado, vai renascer na Terra para sofrer algo semelhante. Aí eu pergunto, e quem vai agredir, vai tirar a vida dessa pessoa, vai prejudicá-la? Alguém nasce com a missão de fazer o mal? Não, ninguém. Olha a beleza da lei divina. Ninguém nasce com a missão de tirar a vida do outro, de reparar a dívida do outro. Ninguém nasce com essa missão. Mas o que acontece? Deus nos dá o livre-arbítrio, não é assim? Deus permite nossas escolhas, mesmo que lamentáveis. Então, num mundo que nós vivemos, muitos e muitos, pelo seu livre-arbítrio, decidem agir no mal. Eles vão agir mal, vão matar, vão roubar, vão agredir, vão violentar, não é? Então aí o que acontece? A sabedoria das leis divinas. Aquele que renasceu para sofrer algo mais ou menos semelhante ao que cometeu, não que é rigoroso isso, é outra história, mas ele que nasce para reparar o mal do passado, para sofrer a expiação, magneticamente ele é atraído para aquele que quer cometer o mal. Porque aquele que quer cometer o mal vai encontrar aquele que deve, é a lei divina. Porque ele não vai tirar a vida de alguém que não deve. Então vejam a sabedoria, a mecânica celeste, né? É uma engenharia espiritual. Porque o devedor, ele magneticamente ele é atraído para aquele que quer cometer o mal. Aí o que acontece? Um que sofre a ação má se liberta do mal que cometeu na existência passada. E aquele que agiu mal, que tirou, por exemplo, a vida de alguém, contrai uma dívida com a lei divina. Por isso que Jesus disse, é necessário que venham os escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo venha, porque ele não nasceu para fazer isso. E quem comete o mal, liberta aquele da dívida passada, mas contrai uma dívida para si mesmo, e vai sofrer de novo o escândalo numa existência futura. Aí a gente poderia dizer, mas aí vai ser, né, uma bola de neve, não acaba nunca isso? Um comete o mal, aí o outro volta, aí o outro vai. Quando que isso termina? Kardec comenta muito sabiamente, quando os homens estiverem cansados de sofrer devido ao mal, procurarão remédio no bem. Olha que maravilha! Porque, amigos e amigas, a cada nova reencarnação, a cada nova geração na Terra, estamos nos tornando em pessoas melhores.
todos nós estamos avançando em geral. A humanidade se torna um pouco melhor a cada nova reencarnação. E o mal devagarzinho vai cedendo lugar ao bem. Vai chegar um dia que ninguém mais vai querer agredir o semelhante. Quando nós estivermos com o planeta regenerado, tão esperado, essa transformação do planeta Terra para se tornar um orbe regenerado, quando lá conseguirmos chegar nesse nível de evolução, nós haveremos de viver fraternalmente, como irmãos que se respeitam, e aí não mais haverá escândalos, aí não mais haverá expiações. Vejam a beleza, isso vai terminar um dia, mas o que Jesus disse é para o estado atual, até hoje está válido. É necessário que venham escândalos, mas ai daquele por quem o escândalo venha, né? Tudo bem? Vamos acompanhando aqui a cada trechinho, né? A Cristina Pessoa de Paiva dizendo aqui: adorei o estudo, estou em Recife, Olinda. Que bom, Cristina. Se gostou, quiser voltar mais vezes, todas as quartas-feiras, às 20 horas, tá bom? Estamos dando sequência aí no estudo do Evangelho, né? Hoje capítulo 8, na próxima semana capítulo 9, de uma forma bem resumida aí, mas buscando os pontos, né, principais de cada capítulo. A Cida Basile também dizendo que gostou da explicação, simplificou, né? Que bom. A Vera Lúcia Votuporanga também, a Ana Lúcia dizendo que no filme Amor Além da Vida, o umbral é terrível. A Ana Lúcia lembrou bem, um filme antigo, né? Gostei também de assistir. Tem uns exageros ali, mas, né? É um filme também interessante. Mostra até um caso lá, né, de suicídio, né, se não me engano, e mostra realmente uma situação difícil, né? Um filme interessante também. Lógico que ele tem uns excessos ali, uns exageros, né? Mas fica a dica também aí, né, Ana Lúcia? O que mais aqui? Vamos ver se tem mais um comentário. A Maria Gato também aqui. Mara, né? Mara Gato, bem-vinda. Odete Flauzinho, dizendo que o mais importante é saber perdoar, né? Não ter ódio e nem mágoa. É isso mesmo. Muito bem colocado. Que mais aqui? O Igor, né? Tudo bem, Igor? Chamando a amiga Juliana. Cristina, dizendo que voltará com certeza, que bom. A Maria Gato é Porto Alegre também. Várias pessoas aqui de Porto Alegre, muito legal. O que mais aqui? A Luana dizendo, né, que são provas da vida que nos fortalecem. É isso mesmo, Luana, muito bem colocado. Provas da vida que nos fortalecem mesmo. Se nós soubermos passar bem por essas provas, né, vamos nos sair bem fortalecidos. A Zilda Santa Lúcia também aqui, Rio Claro, que legal, bem-vinda. O que mais aqui? A Rosane Rodrigues, né? Rosane Rodrigues, a Carolina Macedo, Uruguai, que legal, até a amiga do Uruguai, que bom, muito bem-vinda. Michele também, terapia, sou de Mafra, Santa Catarina, bem-vinda, que legal, viu? A Terezinha Medeiros, dizendo a novela Viagem, né? Também o Brau era horrível. A novela Viagem foi muito boa também, né? E o José Soares também dizendo que gosta muito do Evangelho, muito legal. Vamos mais um pouquinho, meus amigos? Vamos agora para o item... ainda no item 11, né? Tem outra citação aqui, que diz assim... Jesus tem uma fala, né, contundente nessa hora. Ele diz assim, ó: se a vossa mão ou o vosso pé vos é objeto de escândalo, cortai-os e lançai-os longe de vós. Melhor será para vós que entreis na vida, tendo um só pé ou uma só mão, do que terdes dois e serdes lançados no fogo eterno. Olha que fala dura de Jesus, né? Eu me recordo aqui quando eu era católico na minha juventude, já fui católico um bom tempo, sempre gostei muito de religião, e eu estudava, né, o Evangelho com a visão católica, né, e eu ficava impressionado com essa fala de Jesus.
Eu ficava imaginando, né, na forma literal, como assim cortar a mão, cortar o pé? Né? Será que Jesus disse isso mesmo? Então Kardec, né, a doutrina espírita vem projetar luz nos ensinamentos do Cristo. E Kardec vem dizer que essa fala seria absurda ao pé da letra, de forma literal. Jesus jamais ia mandar alguém cortar um pé ou uma mão, né? O que Jesus está dizendo, conforme Kardec nos orienta? Que é a questão de destruir o mal que há em nós. Veja bem, Jesus quer dizer simbolicamente, metaforicamente, que se nós percebemos que nossas mãos nos levam a agir no mal, se nossos pés nos fazem caminhar em direção ao mal, que nós cortemos o mal, não as mãos, vejam bem, nem os pés. Cortemos esse mal que existe em nós. É uma linguagem, né, simbólica que Jesus usou, como sempre usava, para dizer que devemos perceber o mal que existe em nós e cortemos, né? Isso mesmo, diz a Ed. Jesus falava por parábolas, né? Mas aqui, pessoal, eu quero lembrar também um outro ponto de vista. Nós podemos entender essa fala do Cristo também no momento da reencarnação. O espírito, veja bem, que numa existência errou muito, suas mãos ou seus pés o levaram a agir no mal, muito. Ele errou muito através das mãos e dos pés. Um exemplo. Esse espírito, quando desencarna, a sua consciência lhe cobra tanto o erro, o mal praticado, que no seu corpo espiritual ele sente as mãos ou os pés já começando a atrofiar, a ficar ressequido, porque aquele órgão do corpo serviu para a sua perda, entre aspas, né? Serviu para que ele praticasse o mal. Então, no corpo espiritual, no mundo espiritual, ele já sente o reflexo da consciência de culpa. E o que pode acontecer? Veja bem, não estou dizendo que é regra. Pode acontecer desse espírito voltar à vida para a reencarnação e como seu corpo espiritual tem as mãos ou os pés já marcados pela deformidade, ele pode renascer com uma deficiência física. Ele pode trazer, né, a falta das mãos ou dos pés, ou as mãos, né, com alguma deficiência, porque aquilo estava impregnado em seu corpo espiritual. Só que, meus amigos, vamos tomar um cuidado muito grande. A gente não pode fazer regra geral. Isso que estou dizendo é uma possibilidade, né? Porque não vamos olhar para os irmãos que hoje estão reencarnados com alguma deficiência e pensarmos assim, o que ele fez de mal para nascer assim? Não, jamais. A doutrina espírita, que é muito lógica, ela nos diz que muitos espíritos pedem a prova da deficiência, por exemplo, para que eles possam crescer espiritualmente, para que eles possam desenvolver a virtude da resignação, da fé em Deus, da tolerância. Entenderam? Então, eu estou dizendo uma possibilidade, né? Quando Jesus disse, vosso pé e vossa mão é motivo de escândalo, cortai-os. Pode ser isso, né? Pode ser que o espírito retorne à vida já sem um braço ou sem uma mão, um pé, para que ele não volte a errar novamente como errou em existência passada. Então a gente percebe essa fala aqui de Jesus, tanto no sentido metafórico, né, no sentido de cortar o mal em nós, como também no sentido reencarnatório, né? Tudo bem? Tudo certo até aqui? Vamos ver se mais alguma colocação aqui no Face, né? Muitos cumprimentos aqui para os aniversariantes, né? Muito legal. A Márcia pedindo preces, né? Ao final aqui a gente faz uma oração, sim, viu, Márcia? A Rosilene, querida amiga, Rosilene Borges, bem-vinda. Muito bom, então, vamos avançando. Por enquanto, acho que não tem nenhuma dúvida aí não, né? Deixe-me ver o horário.
Ainda tem uns 10 minutinhos, vou pedir um pouco da tolerância de vocês para a gente tentar concluir aqui o estudo desse capítulo, né? Agora nós vamos lá no item 18, já naquele tópico chamado Instruções dos Espíritos, tá? É aquela parte de cada capítulo que Kardec coloca mensagens, né, ditadas pelos Espíritos que fazem menção ao estudo do capítulo, né? Então tem uma mensagem lá no tópico 18 de João Evangelista, olha que legal, mensagem do apóstolo do Cristo. Ele disse assim, tem uma mensagem escrita por João, né? Diz assim: disse o Cristo, deixai que venham a minhas criancinhas. Profundas em sua simplicidade, essas palavras, diz João, não continham um simples chamamento dirigido às crianças, mas também o das almas que gravitam nas regiões inferiores, onde o infortúnio desconhece a esperança. Olha que colocação interessante do apóstolo João. Ele está dizendo aqui para nós que quando Jesus disse, deixai vir a mim as criancinhas, ele não estava apenas dizendo às crianças encarnadas, a fase infantil, né? Ele não estava dizendo apenas a essas crianças. Jesus chamava a si a infância intelectual e espiritual, diz João. Quer dizer, todos nós que somos fracos ainda, todos nós que estamos presos ao mal, ao vício, ao erro, às imperfeições, é como se Jesus nos chamasse para o seu coração amoroso, para que nos convidasse a irmos até Ele, para que Ele nos ajudasse a perceber os erros e buscássemos uma vida melhor. Porque Jesus sempre dizia, eu vim para os doentes e não para os sãos. Jesus veio por todos nós que somos enfermos da alma, por todos nós que não aprendemos ainda a viver a mensagem do Cristo em plenitude, por todos nós que queremos ser melhores, mas ainda não conseguimos. Jesus é a luz da nossa vida. Jesus nos convida para seguirmos com Ele. Mas o que é seguir Jesus? É seguir os seus ensinos, como Ele viveu a vida, porque Jesus é modelo e guia para nós. Então, se nós queremos seguir com Jesus, nos esforcemos para viver o seu Evangelho. A cada dia de nossa vida, procuremos perdoar, procuremos ser mais fraternos, mais tolerantes, mais compreensivos. Esse é o caminho que o Cristo ensinou. Muitas vezes esse caminho vai nos gerar dor, sofrimento, sacrifício. Mas o que Ele fez por nós? Deu a sua vida por nós. O caminho do amor que o Cristo ensinou não é um caminho de flores. É um caminho áspero. É subir uma montanha difícil. Esse é o caminho do Cristo. Mas se nós compreendemos que esse caminho nos leva à verdadeira felicidade, cabe a cada um de nós o esforço para seguirmos os passos de Jesus. Como Ele mesmo disse, não basta dizer Senhor, Senhor. O que Ele quer dizer? Não adianta a gente falar que eu quero seguir Jesus, eu estou em oração e a gente não se transforma. Não adianta. Seguir Jesus é colocar os seus ensinos na nossa vida. E Ele nos chama ao seu coração amoroso. Ele vai estar presente junto de nós nos momentos difíceis. Quando a gente tentar segui-lo e perceber que a cruz está pesada, imploremos a Ele o seu auxílio. E os bons espíritos estarão ao nosso lado, nos ajudando a carregar a nossa cruz. Porque Jesus disse que o amor é o caminho, né? Então procuremos segui-lo, transformando-nos a cada dia em pessoas melhores, buscando esforçarmos-nos a cada dia. Não vamos dar ouvidos à voz do mundo, meus amigos. Porque muitas pessoas que estão presas ao mundo ainda material vão dizer que é preciso levar vantagem,
que o mundo é dos espertos, que não devemos, né, nos dobrar diante dos outros, que devemos impor a nossa postura. Não vamos dar ouvido a esses. Quem é o nosso modelo é Jesus. E Jesus se sacrificou ao máximo por nós, Ele que nada devia. E nós que temos um passado de erros, por que não termos esforço para lutar no caminho transformador? Por que não suportarmos as cruzes pesadas, as pedras do caminho? Por que vamos nos desgastar com aquela pessoa que não aprendeu a lição do Cristo ainda e que nos agride? Por que não perdoar? Por que não compreender que aquele irmão não aprendeu o que nós já aprendemos? Esse é o convite de Jesus. Esse é o convite amoroso. Ele não impõe nada. Por isso ele disse: aquele que quiser seguir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo, ou seja, deixa de pensar um pouco em si mesmo. Vá olhar as necessidades do semelhante. Tome a sua cruz, quer dizer, Jesus não nos dispensa das vicissitudes naturais da vida, mas que apesar da nossa cruz, desejamos segui-lo. Encontremos forças para segui-lo. Só tem mais um tópico aqui, vamos ver se tem mais algum comentário, senão a gente encerra. A gente começa a falar de Jesus, vamos empolgando aí, né? Acaba avançando um pouco no tempo. Tudo bem, né? Parece que está tudo tranquilo até agora. Vamos ver se tem mais algum comentário. A Fátima, cadê a Vitória Brito, né, Fátima? A Vitória, Fátima, ela compareceu aqui logo no início da live, convidou algumas de vocês, como ela sempre faz, né? E disse que hoje ela não poderia participar, tá bom? Mas ela já esteve presente aqui no início. A amiga querida, né? A Rosilene também pedindo oração, né? Vamos fazer sim, logo já fazemos a oração final, tá? Dileta Nascimento, muito legal. Pessoal, então, para a gente encerrar, o último tópico aqui que eu destaco é o número 20. Quem está com o livro aí? O tópico 20 tem uma mensagem chamada Bem-aventurados os que têm fechados os olhos. Essa mensagem é muito legal. É uma mensagem ditada pelo espírito Vianney. Vianney, que ficou conhecido como Cura d'Ars, né? Ele fazia algumas curas. Quem era esse Vianney? Ele era um sacerdote francês que foi canonizado pela Igreja Católica. Ele era aquele homem bom demais, né? Era um chamado santo na terra, que viveu lá por volta dos anos 1700, 1800 na França. Esse homem, de uma simplicidade imensa, bondade natural de coração, esse homem que atendia a todos os necessitados, era aquela caridade verdadeira, né? O apóstolo do Cristo. E esse homem chegava a realizar curas, tamanha o seu poder magnético ali. Então o que acontece? Lá na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, né, de Kardec, certa reunião, Kardec evoca esse espírito. Porque naquela época nós sabemos que Kardec fazia evocações. O que era isso? Ele pedia a presença de algum espírito, né, que ele queria fazer perguntas, ou que ele queria a presença ali do espírito. Isso se chamava evocação. E Kardec então evoca o Cura d'Ars, Vianney. Por quê? Naquele dia, naquela reunião, estava presente uma jovem, uma menina, cega. E como o Cura d'Ars tinha realizado muitas curas, né, principalmente restituindo a visão àqueles que não enxergavam, Kardec evoca Cura d'Ars na possibilidade de que ele pudesse curar aquela menina presente ali na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Então ele traz essa mensagem muito bela, depois vocês leiam, uma mensagem bonita se dirigindo à menina, né? Ele orienta aquela jovem, dando forças a ela.
dizendo para que ela suportasse aquela prova ou expiação. Porque vejam, ninguém de nós nasce com alguma deficiência física, com alguma imperfeição física, com algum problema que não seja uma necessidade espiritual. E nós sabemos com a doutrina espírita que são provas ou expiações que, bem suportadas, nos conduzem à elevação espiritual. Então, o que Vianney faz ali naquela hora, primeiramente, é dar forças àquela menina, dizendo a ela que suportasse, que percebessem as outras belezas que os olhos não veem, mas que a alma se dilata quando não tem os olhos físicos, as outras percepções ficam mais afloradas. Então, primeiramente, ele diz isso a ela. Mas aí depois ele vai dizendo que, se fosse possível, ele ali restituiria a visão a ela. Mas eu quero fechar aqui o nosso estudo de hoje com essa fala que diz o Cura d'Ars. Ele diz assim, que serve para todos nós, meus amigos. Ele diz assim: nas vossas aflições, volvei sempre para o céu o olhar, e dizei do fundo do coração: meu Pai, curai-me. Mas faze que minha alma enferma se cure antes que meu corpo. Que a minha carne seja castigada, se necessário, para que minha alma se eleve ao teu seio, com a brancura que possuía quando a criastes. Olha que mensagem bonita. Vianney nos dizendo que mais importante que a cura do corpo é a cura da alma. Que nós possamos mudar as nossas atitudes infelizes, porque o que gera doença no corpo é o espírito enfermo. Emmanuel diz que a doença serve para restituir a harmonia da alma, porque a alma muitas vezes perde a harmonia. Quando o espírito se distancia das leis divinas, a gente perde a harmonia, a gente se torna um espírito enfermo. E a doença então chega ao corpo físico, porque através dela recuperaremos a harmonia da alma. A gente voltará a novas oportunidades de crescimento espiritual. Então, bendigamos muitas vezes as doenças que muitas vezes reclamamos, mas nos servem como um alerta, como algo transformador que nos restituirá a harmonia da alma. Tudo bem então, queridos amigos e amigas, para a gente encerrar, fazer a nossa oração final. A Edna dizendo: gratidão por esses ensinamentos maravilhosos. Que bom, fico muito feliz. A Terezinha pedindo oração, já vamos fazer. A Ellen aqui também, a Tânia Cristina, o Dair Alves também dizendo que gostou do estudo, a Rosilene, que bom, dizendo que fica mais fácil entender, Que legal, muito bom. Tento fazer de uma forma bem simples, comentando de forma bem didática, para a gente tentar assimilar. Ana Lúcia também dizendo gratidão, muito bom. A Maria Helena Butião, Lucifaria, obrigado pessoal, muito feliz com a presença de todos vocês, com a gentileza, com a bondade, o carinho de vocês. Essa página tão movimentada aqui do Espiritismo Brasil, Chico Xavier, que eu fiquei muito feliz de ter recebido esse convite para poder realizar esse estudo pela página, A Fátima Chaves também comentando: Deus te abençoe, assim seja. Muito obrigado, Fátima. A Rosa aqui comentando também no Insta, Muito bem explicado, fico muito feliz. Vamos então, obrigado Fátima Baldo, a Vera Dal Rovere, a todos que sempre são muito carinhosos para conosco. Convido vocês então para a gente fazer a nossa oração final, como temos por hábito, pedindo a Deus por todos nós, por todos esses pedidos que foram registrados aqui, aqueles que quiserem deixar o seu copo com um pouquinho de água, que peçamos a Deus que um bom espírito amigo possa fluidificar as nossas águas, Vamos então pedir a Jesus: Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, Mestre,
pelo teu amor infinito para com todos nós da humanidade. Quanto que já nos oferecestes em cada época do nosso crescimento espiritual, em cada etapa da humanidade. Obrigado, Senhor, pelos mensageiros que enviastes em teu nome para nos ensinar a mensagem libertadora. Obrigado, Jesus, pela tua vinda até nós, sacrificando-se por todos nós, para que o Evangelho ficasse gravado em nosso meio e permanecesse conosco até hoje, como roteiro de luz para a nossa vida. Obrigado, Jesus, pelos espíritos amigos que constantemente estão ao nosso lado, em nossos lares, em todos os lugares, nos ajudando, nos fortalecendo, nos inspirando. Obrigado, Jesus, por mais este momento que estivemos reunidos em teu nome. Abençoa, Senhor, o nosso lar. É tão importante convivermos em paz com a nossa família. Nos ajude a respeitarmos os familiares e aprendermos a amar a cada um, mesmo aqueles que temos mais dificuldades. Que entendamos que não estamos por acaso juntos. Permita, Senhor, que um bom amigo espiritual possa fluidificar as nossas águas e atender esses pedidos que foram registrados aqui, por todos esses que pedem. Dê a paz, a luz, a forças, a resignação a todos que precisam. Muito obrigado, Jesus, por mais este momento abençoado de estudos em teu nome. E assim encerramos, te agradecendo imensamente por tudo que nos oferece. Em teu nome encerramos, Senhor. Muito obrigado, amigos, queridos amigos, queridas amigas, por mais esta noite tão gostosa de estudo, pela presença fraterna de vocês aqui, com essa participação gostosa, com essa interação. Fica o convite, então, para a próxima quarta-feira, como estamos realizando, né? Próxima quarta, 20 horas, capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Como eu disse no início, aqueles que quiserem, eu tenho o meu canal do YouTube, que é Paulo Eduardo Sampaio. Lá nesse canal meu do YouTube tem os vídeos anteriores, se quiserem se inscrever no canal. Tenho gravado os 7 vídeos anteriores, né? Lá no meu canal. Tenho também estudos de O Livro dos Espíritos, que estamos realizando às quintas-feiras, né? Além de algumas palestras também. Então fica aí a possibilidade de se inscreverem, né, em meu canal, se não o fizeram, que para mim será uma alegria. Sempre estou atualizando lá com novos vídeos, tá, de palestras, de estudos. E assim então, quero desejar a todos uma noite abençoada, que os bons espíritos nos amparem a todos, para que nós tenhamos muita paz, né? Pessoal dizendo aqui que a hora passa rápida, né? Eu também acho isso, porque para mim é muito gostoso, a Carmen Maria, né? Eu também acho que passa muito rápido, porque quando a gente gosta, né, do que faz, a gente sente que a hora passa que a gente nem percebe. E para mim é uma alegria sempre muito grande estar aqui junto de vocês para esse estudo. Então até a próxima quarta, se Deus nos permitir. Fica o meu abraço fraterno. Ó, o meu irmão chegando aqui agora. Um abraço, Júlio Sampaio, psicanalista, aqui no Instagram. Querido amigo, muito inteligente, muito estudioso. Tem sua página lá do Insta também, muito legal. Fica o meu abraço a todos. Que Deus nos abençoe. Até a próxima semana. Muito obrigado a todos, queridos amigos e amigas. Muita paz. Até a próxima.